turma 4. Bom, pessoal, o nosso trabalho aqui, a gente fez uma maquete. Esse trabalho aqui ele poderia ser aplicado também no setor de agricultura, de técnica em agropecuária, técnica em agroecologia. E o foco do nosso trabalho é a importância da cobertura de solo, o manejo sustentável do solo com o uso de plantas de cobertura, certo? Aqui a gente fez essas plantinhas aqui, feijão, milho, né, para simbolizar a abóbora, não. E se vocês notarem, aqui tem um solo diferente, um solo mais escuro e um solo mais claro um pouco, certo? Então, o que seriam plantas de cobertura de solo? Aí nós temos um companheiro que é agrônomo, pode depois contribuir com a gente. O que são plantas de cobertura de solo? São as plantas que as pessoas cultivam em suas áreas. Ela não tem o objetivo de produzir grão para alimentação, ou seja, humano ou animal. Elas são plantadas com o objetivo realmente de criar uma palhada para servir de cobertura para o solo. Normalmente as pessoas usam aqui no norte do país a mucuna, a crotalária, que são as plantas leguminosas, e a própria braquiária, que é essa planta que é um capim, uma gramínea, né, que usa para forrageira de animal, também é usado na cobertura do solo. Um cuidado que tem que ter nas plantas de cobertura de solo é que você não pode deixar ela criar sementes, porque se ela criar semente, ela vira praga. Então se planta, quando ela se desenvolve e floresce, aí floresce e começa a desenvolver os grãos, aí se passa uma máquina ou uma roçadeira e corta ela para ela não gerar semente, para não virar uma praga, certo? Mas qual a importância das plantas de cobertura de solo? As plantas de cobertura de solo, elas têm a importância de proteger o solo da chuva, por exemplo, e evitar a erosão. Isso é um benefício. Um solo descoberto, se a chuva cai aqui nesse solo descoberto, com facilidade esses poros aqui acabam, os poros aqui do solo acabam se fechando, porque esse solo aqui, normalmente ele é muito fininho, ele fica pulverizado, acaba fechando os poros, e aí a água escorre em superfície e causa a tal da erosão, que é aqueles buracos que vai formando e arrastando o solo para dentro dos leitos de água, que a gente vê muito nas plantações. Um solo coberto, com palhada, que é cobertura de solo, a chuva cai aqui e filtra com facilidade, não causa erosão. Então, esse é um benefício da cobertura de solo. Outro benefício é a temperatura do solo. A cobertura de solo permite que o solo permaneça numa temperatura mais estável, o que é benéfico para as plantas, para as raízes da planta, certo? Outra importância é que essa matéria aqui, ela vai se decompor com o tempo. Ela vai se decompondo e vai enriquecendo o solo com nutrientes. Se você vê um solo rico em matéria orgânica, ele é um solo mais escuro. Esse solo aqui é muito mais rico em nutrientes do que esse solo aqui. A matéria orgânica, ela também promove a ação de micro-organismos. Esse solo aqui tem uma ação muito mais complexa de micro-organismos. Fungos, bactérias qualquer bichinho, minhocas e o bichinho que vive no solo, né? Então, quando eles estão em decomposição dessa matéria orgânica, eles também têm vários benefícios. Eles causam simbiose com as plantas, com as raízes das plantas, ajudam na fixação de nitrogênio. Tem umas bactérias que são especializadas em fixar nitrogênio, elas formam uma simbiose com a raiz da planta e fixam nitrogênio, que é favorável para a planta. Então, esses são os benefícios. Outro benefício é que quando um solo descoberto, quando a chuva bate aqui, ele joga esse solo para... A gota de chuva ao bater, joga esse solo para a folha da planta, e essa folha da planta aqui acaba disseminando doença. Um fungo aqui, um fungo maléfico que estava aqui, ao chegar aqui na folha da planta,
ele acaba atacando e causando uma doença nessa planta. Quando o solo está coberto, essa chuva cai aqui e não transmite essa doença, não faz com que o fungo que está aqui venha para a folha da planta, certo? Outra questão que a cobertura de solo, ela evita que nasça ela ajuda no controle de plantas daninhas. O que são plantas daninhas? São aquelas plantas que nascem espontâneas na lavoura, que não é desejável pelo produtor. Então, ela forma essa camada aqui de cobertura morta, que nós chamamos. Essa camada evita que as plantas daninhas consigam emergir. Essa emergência é inibida tanto pelo processo que essa camada que não permite que essa planta consiga romper, as plantas daninhas consigam romper essa camada e emergir, quanto pelo processo chamado alelopatia. O que é alelopatia? É uma substância que essas plantas aqui mortas, elas liberam no ambiente, que inibe que a semente da planta daninha germine. Então, esses são os benefícios. Mais alguma coisa que eu... Então lá tem um monte de galinha aí, que é as galinhas tudinho. As plantas daninhas. É bom, ela também controla mesmo, planta daninha, as galinhas mesmo. Então, esses são alguns dos benefícios que a gente queria estar apresentando. Essas plantas de cobertura de solo, que usam na cobertura de solo, elas também são umas plantas que elas têm umas raízes bem agressivas. E aí ela ajuda na descompactação do solo. Aquele solo que é muito compacto, muito duro, as raízes dessas plantas têm a capacidade de quebrar a compactação. Quando quebra a compactação, facilita que a água infiltre com mais facilidade no solo. Essas plantas que têm as raízes agressivas, que vai em profundidade, então, para a planta se desenvolver, ela traz nutrientes da profundidade. A raiz busca o nutriente na profundidade do solo, e quando eu corto essa planta para que ela se forme a cobertura, esse nutriente que está contido aqui na célula dessa planta vai ficar disponível aqui na superfície. E aí eu venho aqui para plantar meu milho, meu feijão, meu soja, ou seja lá o que aí ela já vai aproveitar esse nutriente que já está aqui na superfície. Quer falar um pouco? Então, assim, o nosso objetivo principal é demonstrar, né, a importância da cobertura do solo, né, em relação à sustentabilidade do próprio produtor. E uma coisa assim que eu estou observando, né, desde o início, até comentei com a menina, com a Verônica, que assim, só esse tempinho que nós estávamos aqui, essa terra ruim que nós colocamos, ela ressecou. E se você observar, as plantinhas murcharam, né? Já aqui está coberta, o que aconteceu? Ela permaneceu a umidade do solo e as plantas continuam meias que vivas, né? Então, assim, o nosso trabalho de início eu achei bastante interessante, né? Porque eu não sabia. Pode ser aplicado em casa também, em hortas, como ele falou. Você pode colocar lá na sua plantinha para proteger, né? Para ter um cultivo melhor. E essa é a minha contribuição. A minha mãe tem viveiro, ela gosta de planta, ela é apaixonada. Ela até, quando ela acorda cedo, ela já vai, chama até as plantas de filha, né? Minhas filhas. Aí ela também ela utiliza esse, entendeu? Até ela